Eu quero ler e tentarei ser breve, mesmo, de coração, um texto aqui em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, ninguém distraído, ninguém conversando para o lado, todo mundo atento, por favor. Quanto mais atenção, mais objetividade aqui haverá. Eu vou ler inicialmente no capítulo 24, do verso 32 ao verso 44. Capítulo 24 de Mateus, do verso 32 ao verso 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, todo mundo assim nessa distração sobre a qual eu falei há pouco, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, arrebatado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando numa empresa, numa indústria, num moinho. Uma será arrebatada, a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família responsável soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, é claro. Por isso, ficai vós também à semelhança de pais de famílias vigilantes e que não sabem a que hora virá o ladrão, apercebidos, de olhos bem abertos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que Jesus disse aqui tem a ver com o todo relacionado à sua vinda. Anteriormente a isso, ele tinha descrito um programa histórico de sinais globais e universais. Se a gente puser na ordem cronológica, onde Lucas nos ajuda e nos serve com melhor descrição de tal ordem, no capítulo 21 do seu Evangelho, começaria com perseguição apostólica, destruição de Jerusalém pelos gentios, o que aconteceu com os romanos nos anos 70, dispersão dos judeus por toda a face da terra, e eles não voltariam nunca mais para Jerusalém até que se avizinhasse o tempo da volta do Filho do Homem, quando eles retornariam para Jerusalém, durante cujo período de ausência deles, Jerusalém seria pisada por muitos povos e nações, demandada, reclamada, controlada pelos arbítrios e volúpias as mais diversas, como aconteceu com romanos, depois com o Império Romano Bizantino, depois com os islâmicos no século XVII, os muçulmanos, depois pelos cruzados europeus enviados pelo papado, depois retomada pelos muçulmanos, depois guerras diversas, incluindo os turco-otomanos, incluindo os franceses de Napoleão, incluindo os ingleses,
Até que com o Holocausto nazista, a ONU decidiu que os judeus podiam se virar e tentar voltar para lá, que foi o que com efeito aconteceu. Nenhum ato de misericórdia, porque a Europa não queria os judeus entre eles, que eles disseram se virem. E os judeus tiveram que dar o jeito deles, de ir de bote, muita gente morreu, chegavam lá, eram fuzilados por egípcios e até mesmo por ocidentais presentes, de modo que é uma história calamitosa o retorno deles para lá, mas eles conseguiram se estabelecer, não sem problemas, porque Jerusalém continua sendo dividida entre judeus e gentios e sendo objeto dos noticiários diários de questões de natureza escatológica e de ameaça de guerra e com possibilidades de hecatombes nucleares. E não apenas a questão judaico-palestina. Tudo é muito mais gritante ali. Mas, posta de lado essa sequência relativa aos judeus, Jesus disse: vocês depois de novo serão perseguidos, chegará um tempo em que para alguns escaparem, vocês serão entregues até pelos pais, parentes e amigos. Foi aquele período de perseguição enorme, com a alternância dos imperadores romanos, uns melhores, outros piores, e na época dos piores havia cercos e chacinas tão brutais que não era raro que irmão entregasse outro irmão, que filhos entregassem os pais e vice-versa. Isso foi calamitoso durante séculos a fio, com pequenas alternâncias. Aí depois disso Jesus disse que viria um período em que a humanidade começaria a sofrer muitas guerras e revoluções. E a gente viu isso acontecendo, com ebuliências sociais acontecendo no planeta gradativamente, do fim do primeiro milênio, entrando-se para o segundo milênio, adensando-se no segundo milênio. Inclua-se nesse processo dramático também a Reforma Protestante, depois a Revolução Francesa, depois as revoluções que decorreram disso tudo, depois a Revolução bolchevique, depois a Revolução comunista, depois a Revolução do nazismo, as revoluções da Guerra Civil Americana, as guerras que aconteceram na África toda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais como marcos e referências. Da Segunda Guerra Mundial para cá, o mundo já assistiu mais milhares de outras guerras localizadas, sem falar que a gente viveu praticamente 50 anos de Guerra Fria sob ameaça nuclear o tempo todo. Concomitantemente a isso, Jesus disse que haveria muitos terremotos e que eles iriam crescendo, até que eles iriam se transformar em grandes coisas. Ele disse que haveria uma desordem climática significativa, a ponto de que os homens desmaiariam de terror por causa do bramido do mar subindo no seu nível, ruídos estranhos acontecendo das profundezas da terra, detectado pelos homens. Falou de coisas espantosas, inexplicáveis nos céus, para lá e para cá, para as quais os homens, os governos e as autoridades não teriam explicações. Falou na terra de um tempo de angústia, de vontade de morrer, ao mesmo tempo em que ele descreveu um tempo de licenciosidade global, de espírito de embriaguez, de prostituição, de lascívia posta aos extremos no culto hedônico. Falou de um tempo de materialismo absoluto que haveria de tomar toda a face da terra. Falou da apostasia dos seus discípulos, quando disse: e porventura, quando chegar esse tempo da volta do Filho do Homem, haverá fé na terra?
falou de catástrofes sísmicas e também de sinais nos céus, dos céus. Começou a descrever a cenografia de uma atmosfera que se polui tanto, que pinta o sol de negro e a lua de vermelha, que caotiza o ambiente circundante planetário do ponto de vista natural. Falou de proliferação de pragas, de pestes, de morticínios, do homem tendo que lidar com o inusitado, que foram coisas que aconteceram a história inteira, mas ele disse que chegariam dias em que isso ganharia sofisticação, de que surgiriam entes novos nessa guerra, como diz o Apocalipse, e num crescente tão significativo que faria com que os homens, ao invés de refletirem e arrependerem-se, voltar-se-iam contra os céus e blasfemariam contra o que restou de ideia de Deus nas suas mentes e nos seus corações. Isso é um hiper-resumo de tudo. Agora, Jesus disse que haveria uma geração que não passaria sem que tudo isso acontecesse, que chegaria uma hora, um tempo, em que tudo isso que foi cronológico e que foi crescendo, tendo adensamentos e alternâncias, como eu descrevo, e lá no meu site várias vezes isso é dito, para mim a escatologia, o Novo Testamento, Jesus, Paulo, Apocalipse, descrevem a linearidade do processo histórico culminando até a volta do Senhor Jesus, como se fosse uma espiral crescente na linearidade da linha do tempo, de modo que todas essas coisas estiveram sempre presentes em cada geração, mas em cada outra geração elas crescem o espiral na sequencialidade histórica da linha do tempo, até que vai chegar uma hora em que todas essas coisas, com todas as suas gravidades e adensamentos, estarão presentes num sistema e na concomitância total de que nada e nenhum deles faltará naquela construção generacional que verá todos esses elementos presentes e a um só tempo e com uma intensidade que jamais antes foi percebida e nem vista. Fui claro? Agora, o interessante é que, independentemente dessas coisas, Jesus descreveu que elas aconteceriam durante um longo período de tempo. Embora Pedro mantivesse a esperança de que antes dele morrer Jesus voltasse, Paulo, João, porque essa era a recomendação, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai, estejais apercebidos, a existencialidade que Jesus propôs para cada um de nós é aquela que deveria nos fazer viver com a intensidade com a qual Lutero declarou a sua perspectiva de fé, dizendo: eu tento viver com o calor ardente e existencial de alguém que pudesse afirmar que Cristo morreu na cruz ontem por mim, eu estava lá, tivesse ressuscitado hoje de manhã e eu tivesse visto, e fosse voltar amanhã e eu tivesse certeza. Esse é o espírito da intensidade proposta pelo Evangelho, no que nos convoca a estarmos de olhos abertos o tempo todo. Jesus, no entanto, nos mantém nessa tensão, que de um lado ele diz: sejam como pais de famílias que são responsáveis tanto quanto ignorantes, e porque não sabem a hora, vigiam o tempo todo. Ao mesmo tempo em que ele nos conta parábolas, e que em todas elas ele explicitamente diz que o Filho do Homem tardaria. Na perspectiva cronológica e histórica do significado da espera. É assim que o capítulo 24
do verso 45 em diante, nos conta 4 parábolas, e em todas elas se fala da demora desse dia e dessa hora. A primeira parábola é essa do servo mau, que está no capítulo 24, do verso 45 ao verso 51. E eu não lerei, porque vocês podem ler em casa com calma. Mas se fala de um senhor que chamou os seus servos, a quem ele considerou fiel e prudentes, e confiou os seus conservos para que eles os alimentassem até o dia da sua volta. Nesse dia ele galardoaria a todos os que agissem em fidelidade e em amor. No entanto, o verso 48 diz que em meio a esses havia um servo mau, que disse consigo mesmo: meu senhor demora-se. Esse negócio está demorando demais, será que ele volta? E foi o que aconteceu com a fé original, que era dos discípulos, depois virou religião cristã, virou cristianismo, e o cristianismo é esse servo mau que diz: o meu senhor demora-se. Então a gente tem um Papa, a gente tem um Vaticano. Depois vieram os protestantes e disseram: agora a gente é que manda e diz quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é joio e quem é trigo, porque a gente tem a sã doutrina. Aí depois vieram esses malucos, dos pentecostais aos neopentecostais, que dizem: Deus falou comigo, eu é que sei o que Deus está dizendo e como é o coração humano, até os mais loucos desses dias, que são tão malucos quanto um Papa Borgia, nos piores dias da Idade das Trevas, pelas loucuras que fazem, se tornaram o arquétipo crescente desse servo mau que diz: o Senhor demora e quem manda aqui sou eu, e passou a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios e com prostitutas, até que virá o Senhor daqueles servos que carregam essa psicologia, esse espírito e essa arquetipia, e os condenará e os lançará à sorte com os da hipocrisia. Mas isso decorre da perda da esperança, de dizer: meu Senhor demora, de ter a esperança dessa expectativa da alegria da glória de Deus, da renovação do temor e do tremor do Senhor no nosso coração, porque nós não vivemos de contabilização de sinais escatológicos, mas da consciência que diz: quando menos esperardes, o Filho do Homem virá. E se ele não vier de lá para mim, a qualquer instante eu estou indo daqui para lá, o que dá no mesmo. Porque eu tenho que estar tão preparado para que ele venha para mim, quanto eu devo estar preparado quanto a ser chamado para voltar para ele. Agora, quem perde essa esperança, seja a esperança da volta do Senhor, ou seja, a exultação da esperança de que nós, logo, logo, sem que saibamos nem o tempo, nem a hora, nem a faixa etária, nem a idade, voltaremos nós mesmos para o Senhor a qualquer momento, e precisamos manter o coração alimentado com a alegria e com a exultação da esperança da glória de Deus. Se essa esperança não nos alimenta o coração e não for a força motriz da nossa existência, Jesus disse: inevitavelmente você vira servo mau. Você começa a dizer: não vai voltar não, deixa eu fazer o que eu quiser, deixa eu me entregar aos meus prazeres, deixa eu cuidar da minha vida. Eu já esperei muito tempo, eu tenho 2000 anos atrás de mim, eu aqui, estou aqui, meu Deus, agora a hora é minha.
E quando o sujeito ainda está vinculado a uma relação comunitária, ou ele se sente pastor, líder, importante, seja lá o que for, e esse espírito acomete, e a esperança da volta do Senhor morre nele, e a alegria da glória de Deus, do seu retorno para o Senhor, desaparece nele, o que fica nele é a maldade controladora, perniciosa, dominadora e abusiva, com a qual ele vive e abusa do próximo. Aí tem uma segunda parábola, que é a das virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As insensatas, que eram virgens preparadas para esse noivo que virá, mas elas não sabiam a hora, tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Pegaram a lâmpada e puseram um pouco de azeite só para acender ali para aquela noite. Mas é como quem vai atravessar da Flórida para Cuba, num barquinho de 20 pés, e que tem um tanque que dá para levar você até o meio do caminho. Mas se você não levar um tanque reserva, meu amigo, você vai ficar no meio do Triângulo das Bermudas. São essas virgens. É um cara que vai daqui para Alto Paraíso com metade do gás. É o cara que faz tudo com metade de tudo. É o cara que quer pagar o salário do mês inteiro, gastando tudo ou se precavendo apenas com metade de 15 dias. Não vai chegar lá. Essa é a insensatez. E do ponto de vista existencial, o que Jesus diz é que essas virgens nécias têm uma lâmpada com algum óleo, mas elas não têm reserva. Já existem outras que são prudentes e que levaram reserva de azeite consigo, além das lâmpadas. Levaram vasilhas com uma sobrecarga. Aí o verso 5 outra vez traz a mesma ênfase. Naquele caso anterior foi o servo mau que disse: meu senhor demora-se. Aqui se diz tardando o noivo. É outra vez Jesus usando uma parábola para dizer que de um lado a gente tem que ficar de olho aberto, de outro lado que nós não nos surpreendêssemos com a possível demora histórica da manifestação. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Até que chegou o noivo. E quando o noivo chegou, todo mundo dormiu, minha gente. Todo mundo dormiu, as prudentes e as nécias. Chegou uma hora em que a geração toda dormiu. As noivas capotaram. Não ficou uma acordada. Agora, havia aquelas que dormiram enquanto a lamparina delas foi queimando, queimando, queimando e apagou. E comeu todo o combustível interno, todo o azeite. E havia outros que dormiram, a lamparina foi acabando, apagando, apagando, apagou. Mas quando elas ouviram, depois do tempo tardio, que o noivo chegava e elas ouviram a voz do noivo, elas ouviram o ressoar da trombeta de Deus, ou elas ouviram o chamado que as chamava para ir ao encontro deles, que, como eu disse, ou ele vem para nós ou nós vamos para ele, e nós temos que estar preparados para os dois eventos. O cronológico na história pode nos fazer olhar para trás e dizer: já faz 2000 anos e não aconteceu, será? E o existencial é aquele que nos gera um desânimo, equivalente a também dizermos: já várias vezes que eu mantive essa esperança viva dentro de mim, mas eu ando cansado da esperança da glória de Deus, deixa eu me entregar aos elementos de um cotidiano vaidoso, corriqueiro, abusivo, insensato na medida em que eu me preocupe apenas com aquilo que seja do meu extremo e restrito interesse egótico. Aí, quando disseram: aí vem o noivo,
as insensatas não tinham com que reacender as lamparinas na escuridão do caminho, e as sensatas só viraram a vasilha que tinham, reacenderam tudo e prosseguiram da sua própria luz. Mas houve uma hora em que aparentemente todo mundo dormiu no aguardo de Jesus. Falta de esperança, falta de exultação de esperança, falta de gloriarmos-nos na alegria da glória de Deus na nossa existencialidade cotidiana. Aí vem uma terceira parábola, que é a dos talentos, que também outra vez nos dá conta do elemento demora, espera, desse déficit de esperança como desmobilizador da alegria produtiva na alma. Porque é o homem que, ausentando-se do país, confiou alguns dos seus servos os seus bens. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Diz que cada um multiplicasse e transformasse aquilo conforme a sua capacidade. Quem ganhou mais saiu imediatamente para produzir, quem ganhou um pouco menos saiu imediatamente a produzir, e o que recebera um abriu uma cova, escondeu o dinheiro numa sepultura. Transformou a graça de Deus em algo a ser posto numa sepultura. Sepultou a graça de Deus na sua vida. Aí o verso 19 alude à questão da espera, do tempo, de novo, quando diz, depois de muito tempo, já é o capítulo 25, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Quem multiplicou foi galardoado. Mas esse indivíduo que abriu uma sepultura para a graça de Deus e a sepultou lá, para o dom de Deus na sua vida, para o privilégio de Deus na sua vida, e o sepultou lá, que viveu apenas para cuidar da mediocridade, da construção falaciosa que ele fez acerca de Deus como álibi para que ele não fizesse nada além de tornar a graça de Deus vã na sua vida. Ele teve a coragem de justificar ter criado uma sepultura para a graça de Deus, dizendo isto ao Senhor no verso 24, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, porque tu és essa severidade toda, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, vai para lá e que eu fique livre da tua graça na minha vida. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Não é que ele assim fosse, era assim que o outro o imaginava e acerca dele declarava. Ora, se você pensa de mim que eu sou assim, cumpria, portanto, que se eu assim fosse, tu não fizesse o que tu fizeste, que foi sepultar o meu dom na tua vida numa sepultura que tornou a minha graça vã na tua existência. Cumpria, se é que eu assim fosse, e se é que se tu assim crês, que tu entregasses o meu dinheiro pelo menos aos banqueiros, porque se tu não saísses para multiplicá-lo, ele poderia ser pelo menos investido na vida daqueles que o multiplicam. E eu, ao voltar, no mínimo, receberia com juros o que é meu. Se assim fosse, o cenário menos catastrófico seria que tu, no mínimo, investisses naqueles que vivem para fazer a graça se multiplicar, para que, pelo menos de modo indireto, tu não caísses nesse estado de sepultamento absoluto do dom de Deus na tua vida. E aí disse,
Trazei-lhe, tomai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. E disse ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí vem a última parábola, que é aquela dos cabritos e das ovelhas. Quando todas as nações foram reunidas, quando o Senhor voltar, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E aí acontecerá que Ele primeiramente dirá àqueles que amaram, que não deixaram que a exultação da esperança morresse em seus corações, na demora, no aguardo, e que também não sucumbiram à idolatria de Cristo como imagem preconcebida, como construção religiosa, mental e psicológica, que continuaram a crer em Jesus na perspectiva do ensino do Evangelho, ou seja, o Cristo que está acima de todo principado, potestade e poder, nos advertiu muitas vezes que Ele queria ser visto enquanto Ele não estivesse entre nós, no nosso cuidado com o próximo, com o desfavorecido, com o deserdado, com o abandonado, com o enfraquecido, com o estrangeiro, com o outcast, com aquele que tenha sido aprisionado injustamente, com aquele que tenha sido desconstituído do seu direito humano básico de existir, que Ele queria ser visto nos doentes, queria ser visto nos fracos, queria ser visto em todos aqueles em relação aos quais o olhar humano, autoprotegido pelo egoísmo, não deseja enxergar. E diversas vezes Ele disse, quem der um copo d'água a um desses a mim está dando de beber, quem vestir um desses a mim está me vestindo, quem acolher a um desses a mim está me acolhendo. E João disse que quem quer que queira dizer que ame a Deus no seu irmão. Do contrário, não existe amor por Deus possível e passível de ser experimentado por nenhum de nós na história humana. Aquele que diz que ame a Deus, ame também o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, o seu igual. Aí vem Jesus e recompensa esses que não ficaram presos à imagem estereotipada do Jesus religioso, a esses que não ficaram dando para si mesmos a desculpa de que não enxergam sinais de Deus na vida, porque apenas crerão que Deus está a caminho dos humanos no dia em que virem aquele Jesus de construção religiosa, romana, anglo-saxã, loirinho, de olhos azuis, de barba castanha, com uma carinhazinha de metrosexual celestial, aparecendo em glória, de purpurinas angelicais, para que eles então se ajoelhem como uns beatos infernais e digam, chegou a hora. Esses que não caíram nessa esparrela do inferno são aqueles a quem Jesus encontrará e dirá, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e foste visitastes a mim, preso e foste ver-me. E então esses perguntarão, assustados, Senhor, quando foi que nós te vimos nesse estado, com fome, com sede, pobre, nu, abandonado?
Quando é que nós te hospedamos, te vestimos? Quando é que nós fomos te visitar? E Jesus a eles dirá: olha, sempre que vocês fizeram essas coisas a um destes meus pequeninos irmãos, vocês estavam com a cara atolada no meu altar. Todas as vezes que vocês se mobilizaram na direção daqueles em razão dos quais ninguém se mobiliza, vocês estavam se mobilizando como quem entra no santuário, no santo dos santos de Deus, porque para encontrar a Deus na terra a gente tem que encontrar com a necessidade humana em amor. Vocês são benditos do meu Pai. Então ele dirá aos que ele tiver posto como cabritos à sua esquerda: apartai-vos de mim, e ele não poupa a palavra, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a descrição não é moleza. Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Foram pragmáticos até para querer saber a resposta. Então lhes responderá o Senhor: em verdade vos digo que sempre, todo dia, toda hora, o tempo todo, que vocês deixaram de fazer estas coisas a qualquer ser humano, pequenino, carente, necessitado, em tais condições, era a mim que deixáveis de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olhem aqui para mim. Na base disso tudo reside esperança ou desesperança. E a minha angústia é que eu vejo nessa era do gelo existencial a crescência da desesperança, do amor descompromissado, da superficialidade tomando conta das nossas existências, das nossas avarezas, da importância hiperbolizada que a gente dá às nossas coisas, aos nossos confortos, aos nossos bens, aos nossos status, e como a gente vai perdendo toda a exultação da esperança, como até mesmo o anúncio da morte da sua avó de 97 anos de idade é enfrentado por você com uma angústia enorme. Deixa a velhinha aí, meu Deus. Deixa os anjos fazerem eutanásia nela. Ai, a minha avó. Pelo amor de Deus, é um apego às coisas que nem mais ficar velho e morrer é possível. Tudo é aqui e agora. Não se tem mais esperança da vida eterna. Não se renuncia mais nada nesse mundo, já não se projeta nada mais para além. Tudo é aqui e agora, tudo é já, tudo é meu. E aonde se cultua o imediato, a esperança morre, porque a esperança não se nutre do imediato, porque se alguém vê o que espera, como estará esperando? Ao contrário, Paulo diz: mas se esperamos o que não vemos, é com paciência e alegria que nós aguardamos. Mas esse culto ao imediato, que tomou conta de praticamente todos os discípulos na face da terra, de modo que aqui e ali você ainda vê alguns com
o coração tomado pela esperança da volta do Senhor e com a glória e a exultação da esperança de que a qualquer momento eles podem voltar para o Senhor, de tal modo que morrer para eles ainda continua a ser lucro, e viver para eles continua a ser em Cristo. Mas para a grande maioria, morrer é uma tragédia e viver é uma dedicação à vaidade do capricho. Aí toda santidade morre, porque o apóstolo João diz que somente se santifica a si mesmo aquele que nele mantém tal esperança. Quem não tem tal esperança jamais viverá a vida limpa, santa, bela em Deus. A morada grávida do Espírito Santo em amor, jamais. E se você for honesta, dê uma olhadinha para o processo gradativo, sutil de desmobilização da sua alma no curso dos anos. Como coisas que antes para você eram um privilégio, hoje são um sacrifício. E não é porque você está velho, achacado, não. Tem um monte de moçada aqui que, pelo amor de Deus, os caras para tirarem o rabo de um banco e fazerem qualquer coisa em qualquer lugar, só se for de guindaste. Tudo é um sacrifício. É uma geração flácida. É uma geração com inflação de desesperança, déficit, deflação de esperança no coração, que perdeu a esperança da glória de Deus, é gente cínica, gente sarcástica, gente morna, gente esquecediça, gente trágica no que diz que crê, e crê apenas contra si mesmos, porque estão se tornando maus, porque estão se tornando nécios, sem chama de amor de Deus, de esperança de Deus, como pulsão na vida, porque estão se tornando construtores de álibis, dizendo: Deus me deu, eu vou abrir uma sepultura e guardar, mas enquanto isso, deixa eu viver para não ter que me preocupar com dádiva nenhuma de Deus a mim e nem com missão nenhuma de multiplicar nenhuma graça de Deus em mim. Como tem aqueles que dizem: não, eu reconhecerei Jesus vindo quando ele vier com aquela cara de querubim do Vaticano. Mas enquanto isso, eu ando e não quero saber de nada, e esse pessoal assim desgraçado, é atraso de vida, eu não vou parar para perder tempo com eles, e o meu dinheiro eu boto apenas naquilo que tem retorno para mim, e o meu tempo eu invisto apenas em quem pode me remunerar com coisas saborosas. Essa é a minha sabedoria. Assim me ensinou o meu pastor. E vai virar torrão no inferno. Pelo menos quem diz isso é Jesus, meu amigo. Eu sou um repetidor do eco de Cristo. Quem não gostar do que eu falo está de mal com Jesus, porque eu não estou puxando nem para a direita nem para a esquerda. Eu nunca fui tão básico na minha vida e até morrer eu serei uma basicalidade ainda maior. Porque eu quero que você diga: eu não suporto ouvir o Caio, porque eu não suporto ouvir Jesus. Não há nenhuma vontade em mim de melhorar nada. E você decide o que você quer. Agora, a decisão que a gente tem que tomar tem a ver com o seguinte simples fato. Jesus disse que a gente tem que viver com a expectativa da volta dele todo dia para nós ou da nossa volta todo dia para ele. E diz que quem perder tal esperança vai gradativamente perdendo a alma. Vira servo mau, abusivo, negligente, perdulário,
promíscuo, licencioso, lascivo, vira uma alma desesperançada, sem luz para a contingência da existência, para as tribulações, para as esperas, para as frustrações, para os aguardos, e vai dormir o sono do qual acordarão despreparados para seguirem a viagem. Ou vão transformar a graça de Deus em alguma coisa a ser sepultada de tal modo que toda a graça de Deus na nossa vida se torne algo vão. E a gente ainda inventa o pretexto de que guardou enterrado para não se comprometer com Deus. Ou então a gente desenvolve uma imagem, uma construção, desenvolve a idolatria imagética de um Jesus conforme a nossa idealização, para a gente não precisar enxergar Jesus no cotidiano humano, para a gente não ter que ouvir nem as palavras de Jesus, nem a palavra dos apóstolos, nem a palavra dentre os apóstolos da de João, que diz: se alguém quiser amar a Deus a quem não vê, trate de amar ao irmão a quem vê, e a mobilizar-se na direção dele. Se você vira o seu irmão passar necessidade, tendo você condições e posses, e para ele fechar o seu coração, como pode permanecer em você o amor de Deus? Você não nasceu de Deus, você não é de Deus, você nunca viu a Deus, você não conhece a Deus, porque Deus é amor, e quem não anda com o amor prático de Deus no coração, jamais viu a Deus e não carrega a vida eterna presente em si mesmo. Esse é o Evangelho. Quem não quiser voltar no domingo que vem, que não seja porque eu estarei viajando. Seja apenas porque o Chico vai repetir a mesma coisa, o Zezinho vai repetir a mesma coisa, o William vai repetir a mesma coisa. Nós somos uns repetidores de Jesus, com o compromisso de repetirmos o Evangelho, e apenas o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, até o último dia da nossa vida. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar da palavra da verdade. Vamos ficar em pé. Venham, sejam adultos. Vocês não estão servindo a uma personalidadezinha humana, nem a um modo de dizer as coisas. Venham para adorarem a Deus juntos, venham para encontrarem-se em amor, venham para renovar a mente com o Espírito da Palavra na comunhão coletiva, que faz um bem de natureza espiritual e psicológica diferente para o coração. Venha encontrar outros, venha, não falte. E não é porque Deus não vai abençoar você, porque vindo assim você vai se abençoar nesse processo. Como é que vai essa música? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Jesus, não deixa que a história como o tempo de espera e as fascinações deste mundo que jaz no maligno e dos seus enganos e das suas propostas e dos seus materialismos e das suas vaidades e dos seus hedonismos e das suas eroticidades e de tudo aquilo que nos chama para cultuarmos o imediato se tornem deuses tão poderosos na nossa alma que façam com que o nosso coração morra em esperança. Pelo amor do Teu nome, derruba esses altares da maldade em nós, renova em nós a esperança da glória de Deus, seja porque Tu vens quando ninguém estiver esperando, apesar de todos os sinais, ou seja porque também quando ninguém estiver esperando, muitos de nós voltaremos para Ti, e tanto faz se és Tu vindo em nossa direção ou nós na Tua. Requer-se de nós que estejamos com o coração tomado de alegria e exultação na esperança. Requer-se de nós que estejamos como servos bons e fiéis, dando sustento aos nossos irmãos. Requer-se de nós que estejamos como virgens prudentes, ainda que muitas vezes cansados ou adormecidos ou frustrados, mas com vasilhas adicionais de esperança do Evangelho pronto no nosso coração para serem acendidas à menor voz do noivo em nossa alma. Por favor, dá-nos a graça de não desenvolvermos álibis, nem desculpas, nem abrirmos sepulturas para o Teu dom em nossa vida, como muitos têm feito, sepultado o dom da graça nas suas vidas, tornado a Tua graça vã nas suas existências. Por favor, dá-nos a alegria dos que saem, compartilham e negociam os talentos e crescem e aumentam a Tua graça em suas vidas. Por favor, permite tornarmos-nos não daqueles que criaram para si a justificativa imagética de que Jesus não apareceu porque as nossas construções arquetípicas dele não são encontradas nas esquinas dessa vida, muito menos na cara dos irmãos, e por isso nós nos alienamos de toda e qualquer expressão de amor. Dá-nos sermos daqueles que, sem nenhum programa religioso, sem nenhuma necessidade missionária, sem nenhuma obrigatoriedade temática, enxergamos a Ti sem que isso seja por causa do tema Jesus, mas por causa do tema amor, graça, misericórdia, humanidade. Enxerguemos a Ti oculto naqueles que ninguém quer enxergar, para que nós sejamos chamados de benditos do Pai e para que tomemos posse do reino,
Permite que a nossa vida seja uma dádiva tua ao mundo. Livra-nos e salva-nos de sonegarmos a nossa vida e a tua graça nela, para que nós não nos tornemos maus. Enche-nos e batiza-nos com esperança. Como diz o teu profeta Zacarias, torna-nos cativos da esperança. Cativos da esperança, prisioneiros da esperança, todos os dias da nossa vida, em tudo que façamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Salvador eterno da nossa vida, que o poder, a alegria, a unção, os dons, o fruto, a força do Espírito Santo, a esperança no Espírito Santo, sejam sobre todos nós aqui e sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, especialmente sobre todo aquele que em casa, em família, em qualquer lugar do planeta ou deste país, nos assiste simultaneamente por esse instrumento de graça que nos permite comunicarmos-nos com tantos simultaneamente. Que seja assim, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, com toda a reverência, que Deus os abençoe, que vocês vivam uma boa semana, leiam a palavra, assistam a Vem Ver TV, informem-se, domingo que vem estejam aqui, sejam bons em casa, bondosos uns com os outros, generosos em todas as coisas, justos em todos os encontros, e que a graça de Deus seja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.